Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 30 de abril. Estou diante da história aqui, Verona, belíssima, assim, no superlativo, belíssima. Aí o rio Adige, a ponte de pedra, que foi bombardeada ou foi explodida na guerra para retardar o avanço dos aliados. Enfim, história desde os romanos. E já que falamos em história, obrigado a falar no suicídio de Hitler, que foi num 30 de abril de 1945, um dia depois que uma divisão inteira alemã se entregou para a Força Expedicionária Brasileira. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. E o escândalo na Previdência está cada vez maior. Realmente, a Georgina, de triste memória, né, com aquele 1 bilhão e 200 milhões que desviou da Previdência lá nos anos 80, 90, é uma mera aprendiz diante desse esquema todo que vigorou na Previdência, principalmente nos anos de 2023 e 2024. É o que a Polícia Federal está apurando. Sujeito aí, o tal de careca da Previdência, tinha um grande esquema, além de um belo Porsche, né, e muito dinheiro, que saía de idosos, de pensionistas, de viúvas, de aposentados idosos. Meu Deus. Tira um pouquinho de cada um, mas tira de milhões. E aí pega uma fortuna. No mínimo, 1 bilhão de dólares. Esses 6 milhões e 300 mil. 6 bilhões e 300 milhões. Vejam só aqui esse... E não é só isso, né? Lá na central a CEAGESP, também voltou tudo. Tinha lá um coronel PM que Bolsonaro botou, porque é uma empresa ligada ao governo federal, que normalizou aquela cobrança de propina lá dentro. Tinha que pagar pedágio para trabalhar lá dentro. Aí acabou. Voltou de novo. Já apareceu isso. Nós estamos de volta ao local do crime, como dizia o atual vice-presidente da República. Bom, vejam só, a mulher do procurador-geral do INSS recebeu do tal careca do INSS, o Carlos Camilo Antunes, sócio de 21 empresas, é grande a coisa, 7 milhões e meio. O filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Paulo Fidelis, 1 milhão e meio. Né? E mais outros, recebendo muito dinheiro. Os repasses para o Frei Chico, irmão de Lula, cresceram, para ele não, para a associação de que ele é vice-presidente, cresceram 564%. Felizmente, agora já se tem assinaturas suficientes para uma CPI. Está de volta. Bom, e parece que está de volta também Jair Bolsonaro, né? Tirou a sonda nasogástrica, o que é um bom indício de melhora de saúde, né? Mas vai carregar sempre a facada do Adélio e companhia, né? Porque é usual que se formem aderências quanto mais se mexe no intestino delgado, que foi atingido a facada. A facada foi direto para matar, né? Só não morreu porque tinha a Santa Casa ali pertinho. Bom, uma juíza federal de Brasília condenou o Nicolas Ferreira a pagar 200 mil de indenização porque ele usou aquela peruca, né, e se disse a deputada Nicole na tribuna da Câmara.
Segundo a juíza, isso é a primeira instância federal, juíza federal de Brasília. Segundo a juíza, ele desbordou dos limites do direito à livre manifestação e constituiu um verdadeiro discurso de ódio. Bom, o que é um verdadeiro discurso de ódio? O que um verdadeiro discurso de ódio é diferente de um discurso de ódio? Em primeiro lugar, porque é o verdadeiro. Isso é uma questão de lógica, de comunicação. Mas desbordou dos limites do direito à livre manifestação. Direito com limite, sim. Mas onde está o limite? Qual é o limite? Não existe limite ele sendo deputado ou senador. É o que está escrito na Constituição. Basta ler. Está escrito no artigo 53, eu sei de cor, não preciso ler. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas palavras, opiniões ou votos. Nem precisava palavras, opiniões, né? Opinião é expressa por palavras, escritas ou orais. Está escrito na Constituição que eles são invioláveis. No caso aí, civil, porque foi uma decisão no civil de indenização, porque uma entidade LGTB entrou aí protestando. E aí eu pergunto, não tem limite? Esse direito de deputado e senador, eu sinto muito, é absoluto porque está escrito quaisquer. E não tem salvo ser, não tem condicionante, o que tem é um ponto final naquele 53. É tão óbvio, tão claro, tão fácil de interpretar. Não precisa sequer interpretar, basta ler. Eu queria... Eu não consigo, né? Ele quis mostrar na tribuna o óbvio, que a mudança de aparência não muda o sexo, né? Porque parece que falou lá sexo biológico. Isso é um pleonasmo. O sexo já é biológico. Não existe isso de sexo não biológico. Sexo é biológico, é pleonasmo. Será possível que as pessoas não entendem mais as palavras? E a juíza afirmou que não há permissão para discurso de ódio. Como não há permissão? As pessoas podem fazer discurso de ódio. E fazer discurso de amor. Isso é liberdade. Entraram numa linguagem que amarra também o pensamento. Esse foi o objetivo da nova língua, né? Jogada profeticamente pelo George Orwell. Bom, vamos em frente. E tem a CBF da camisa vermelha. Vocês notaram que ela é vermelha e amarela. Agora deem um clique aí na internet e procurem bandeira da China. Vermelha e amarela. Pura coincidência, né? Que coisa. Aí, foi um teste. CBF disse que não vai ter nada disso, que foi um vazamento lá e tal. Foi um teste, para saber se um dia pode mudar a bandeira do verde e amarelo também. Está escrito lá no Fibra de Herói, bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Ou será que os heróis estão desfibrados? Bom, é a tal propaganda enganosa que fica girando em roda e a pessoa embarca nessa. Bom, enquanto isso,
o Supremo continua insistindo com censura nas redes sociais. O ministro Barroso falou num evento no Rio de Janeiro, o ministro Fachin falou num outro evento, né, que redes sociais precisam ser censuradas, tem que haver lei do Congresso. Então tem que, meu Deus, tem que começar mudando a Constituição. Quem quiser mudar a Constituição, que se candidate a deputado, senador e faça um projeto de emenda constitucional, porque na Constituição está escrito no artigo 220. É vedado todo e qualquer tipo de censura, política, artística, todo e qualquer tipo de censura é vedado. Está lá escrito, né? Mas o Supremo adora legislar. Agora mesmo a gente fica sabendo que Alcolumbre, presidente do Senado, o Hugo Mota, presidente da Câmara, está com o Supremo, é o que está se comentando, que saiu na TV, né? Estão fazendo juntos um projeto de lei para reduzir as penas de golpe de Estado que não houve, né? E aí parece que a intenção é botar pena mínima de 2 anos para todo mundo lá que entrou de bobeira no palácio, que entrou no ônibus lá na frente do QG. Né? Todo mundo já cumpriu 2 anos de pena, né? Os que foram presos no dia seguinte, em flagrante, o novo flagrante que temos aqui. E, enfim, né? O Supremo pode mandar projeto de lei para o Congresso, pode sim. Se pode mandar projeto de lei para o Congresso, pode conversar com Alcolumbre, eles levam ao pé da letra, a harmonia entre poderes, também tem que considerar a independência. Aliás, Hugo Mota, gente, me permitam, eu acordei hoje e vi Hugo Mota no X. Diz assim: algumas coisas intocáveis para mim. Agora vem pela ordem. O verde e amarelo da seleção. Opa! Ele está embarcando nessa. Ele já viu que não vai ser vermelho, então ele está aderindo ao verde e amarelo. Ele não defende mais anistia, nem a Constituição. Ele levantou a Constituição no primeiro dia de presidência da Câmara. Agora é o verde e amarelo da seleção. Já ganhou. A boa política fiscal. E usou um adjetivo. O que é boa? O que é boa política? Para uns é ruim, para outros é boa. Outra, o diálogo e a responsabilidade como premissas da vida pública. Hugo Mota, premissa da vida pública é cumprimento de palavra, né? O senhor sabe que foi eleito com conversas sobre anistia, com compromisso de brigar pela anistia. Respeito à liberdade religiosa. Muito bonito isso, conselheiro Acácio. E, por fim, o melhor São João do Nordeste em Patos. Presidente de poder. Botou tudo num pacote só. O verde e amarelo da seleção, política fiscal, diálogo, liberdade religiosa e São João em Patos. De Verona, Alexandre Garcia.